A nossa saudação a todos e a todas que estão participando, então, desse nosso curso de formação continuada de professores das escolas públicas do Campo 2024. Nós vamos reforçar sempre que os nossos encontros, eles ficam gravados, eles ficam disponíveis no nosso canal, né, do GFEMP, e as lives, elas servem como um mecanismo de formação, como um processo de formação disponível às escolas e disponível aos docentes, à coordenação pedagógica, às direções das escolas públicas do campo. Reforço também que depois a gente pode postar também no endereço aqui da live, onde fica disponível também todos os textos básicos que estão sendo utilizados nesse processo de formação. Porque a cada encontro nós fizemos a live, e cada live tem um texto base e organizado pela professora Cecília, que está disponível a todos, então, no nosso site, lá no nosso link da nossa página do GFEMP. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao processo de formação. Nós estamos no 6º encontro. Nós já viemos discutindo esse processo de formação desde as trilhas, desde o inventário, o dossiê, e agora teremos 3 encontros tratando sobre o planejamento coletivo interdisciplinar. E hoje nós temos a segunda parte do planejamento coletivo interdisciplinar. Então, a professora Cecília fará uma apresentação dos itens que compõem esse momento do planejamento coletivo, e depois nós abrimos para a conversa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, contribuições, vão anotando todas as possibilidades de diálogo do nosso grupo, e aí, depois da exposição da professora Cecília, nós damos continuidade, então, a esse debate até o fim do nosso horário previsto. Então, novamente, as boas-vindas, bons estudos para nós, e professora Cecília, é com você. Obrigada, boa noite, pessoal, tudo bem? Estava olhando aqui, tem uma série de pessoas dizendo que estão chegando, estão no carro, estão vindo. É uma alegria, então, retomar os nossos estudos, mais um encontro, como o professor Bruno Amigo falou, o nosso diálogo sobre planejamento é longo, né? E a gente dividiu em 3 partes. Então, já foi uma parte, a primeira, hoje é a segunda, e teremos uma terceira parte também, da parte final do planejamento coletivo e interdisciplinar, que nós chamamos, né? Antes de começar a fala, hoje a gente tem uma presença especial aqui, que são 3 alunas nossas da pedagogia, que vão ser minhas alunas de iniciação científica voluntária. Então, elas vão contribuir com esse processo de extensão e pesquisa, na verdade, que a gente pesquisa a própria prática, né? Então, é um pouco, o trabalho delas vai ser esse. Então, eu queria que elas abrissem a câmera e se apresentassem rapidamente, aí eu vou dizer em que elas vão contribuir. Vamos lá, meninas, então, porque depois elas têm aula, né? Elas estão fugindo da sala. Não começou a aula ainda, né? Começa às 19h15. Vamos lá, quem vai ser a primeira que vai abrir a câmera? Para falar, tem que abrir a câmera. Oi, Isabela, fala lá. Sim, eu me chamo Isabela e faço parte do ICV. E você mora onde? Estuda o quê? Conta para nós. Moro em Francisco Beltrão e estudo pedagogia. Na turma da manhã, né? No curso da manhã. Então, a Isabela, a pesquisa dela é o fechamento das escolas do campo na região sudeste, no Paraná, no estado do Paraná, né? Ela vai fazer um levantamento, um estado da arte disso, e ela vai acompanhar a sistematização da história das 2 escolas que foram fechadas em Pranchita. Então, ela vai ficar responsável para organizar os textos, né, as fotos e dar um apoio nesse trabalho, né? Bem-vinda, Isabela, agora você está no grupo, né? E esse grupo é um grupo de formação que conta horas também, se você quiser depois pedir as horas que você participou, né? A gente faz um certificado. Quem agora? Giovana, Ana, vamos lá? Oiê, tudo bem? Eu me chamo Giovana, eu moro em Dois Vizinhos, e eu curso Giovana, pedagogia tá no ouvindo, Mutum. Ana? Tá saindo a minha voz? Sim. Pode falar, Giovana. Tá.
Então, eu me chamo Giovana, eu moro em Dois Vizinhos e eu estou cursando Pedagogia no Noturno. Tá bem, a professora Cecília deu uma travada, então nós vamos tocando. Quem mais? Thalia? É a Ana, prof. Ana? Então, Ana? Fala então, Ana. Boa noite, tudo bem? Eu sou de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Sou colega da Giovana, do Pedagogia Noturno, e vou ajudar a prof a organizar o caderno, segundo caderno. Muito bem. A professora Cecília já está voltando, então, só liga o microfone, Cecília, liga o microfone. Tem mais alguém que está aqui? Agora, das turmas, então, das três estudantes de pedagogia, foi feita a apresentação. Boas-vindas a vocês e a todos que estão aqui. Professora Cecília, retoma o contato. Elas se apresentaram? Sim. Ah, tá. Então, mas eu só queria dizer que a Ana Rita vai trabalhar, vai contribuir, né, com a elaboração do caderno novo e vai contribuir com a Refocar. Então, ela vai estar sempre chamando vocês, mandando coisa, mandando os convites, pedindo as fotos, pedindo isso, pedindo aquilo, tá? Então, ela, além dela estudar os instrumentais metodológicos, ela vai fazer isso, né, Ana? E a Giovana, ela vai trabalhar com as experiências do ano de 2022, que estão guardadas, gravadas, transcritas, né? Penduradas ali, esperando uma ICV para trabalhar com essas referências de 2022. Vocês lembram que todos vocês apresentaram, ou quase todos apresentaram suas escolas e as experiências, né? Então, agora a Giovana vai trabalhar com essas experiências, a gente vai separar e ela vai fazer contato com as escolas para pedir mais informações, para ver o que falta, e a gente vai tentar trabalhar um pouco a ideia dos roteiros de trabalho. Então, a partir dessas experiências, construir alguns roteiros, porque a nossa ideia era publicar um caderninho, né, que fosse um e-book, né, lembra? Em 2022, e daí a gente não conseguiu. Então, a Giovana vai trabalhar com isso. Só para dizer para vocês, então, que estão as 3 meninas aí que vão trabalhar com as escolas, né, e com o nosso trabalho aqui. Vamos lá, então, eu vou projetar aqui o slide, que eu acho que é mais... eu fico mais... Me ajuda aqui a janela, né, que a gente usa isso. Eu falo menos, fico mais objetiva se eu usar slide, né? Então, eu vou tentar usar o slide de forma rápida, e eu já vou adiantar uma pergunta, né? Eu vou adiantar a pergunta antes de passar o slide. Eu quero que vocês anotem ali para ir pensando, né? Qual é a diferença que tem entre esse planejamento, esse jeito de planejar que eu vou fazer, vou apresentar aqui, e o planejamento como a gente faz nas nossas escolas, tá? Então, depois eu quero que vocês levantem algumas diferenças, assim, isso tem diferença, a diferença principal é essa, né? Então, eu quero ver se vocês falam. Vamos ver se ele roda de tela cheia. Alguém me disse se deu certo? Por enquanto está aparecendo o numerado ainda, Cecília, não com tela cheia. Não com tela cheia? Mas assim Pra mim, aparece. Só que tem que ir clicando um a um daí para passar. Passa para fazer um teste. Oi? Agora cancelou. Pode começar novamente. Compartilhar. Cancelou o compartilhamento. Eita, Cecília. É. Agora está aparecendo, Cecília, só ainda não tela inteira. Daí tem que clicar na... Vamos ver se ele vai ficar bom com tela inteira. Eu vou clicar aqui. Vai. E que aqui, não, onde é que é mesmo que a gente vai? Na tacinha, lá embaixo. Na tacinha. Quase. Tacinha. Na tacinha aqui, mas é off para mim, meu amigo. Lá embaixo, lá na tacinha, lá embaixo. Aonde... Não Isso, tem tacinha. O F5 não funciona? Vai assim mesmo, paciência. Enfim, então, esse aqui é a segunda parte do compartilhamento. Meu Deus, do planejamento, né?
A gente começa, mas não está rodando, né? Daí você tem que clicar no número 2 de slide 2. Clica no 2. Não, mas está bugado, acho que é a minha internet, bom amigo. Se você quiser, eu compartilho aquilo que eu tenho aqui. Tá, compartilha você, por favor, então. Então interrompe a sua. É a minha internet que não está boa, eu acho. Então, essa segunda parte do planejamento, a gente começa ela na hora em que a gente. Outro dia eu falei uma parte, uma geral, assim, uma porção de termos, né? Porção da realidade, conceitos, grupo das disciplinas, para dentro da escola, para fora da escola, né? E hoje a gente vai ver como que é esse movimento. Uma coisa que eu quero falar antes, eu quero dizer assim, ó. Parece uma coisa, meu Deus, que coisa mais grande. Não, mas não é. Isso a gente faz praticamente tudo junto. É que aqui eu separei para a gente compreender como que se faz. Mas lá na escola, por exemplo, a gente senta ao redor da mesa e vai fazendo todos juntos, e conversando, e fazendo, tá? É só aqui eu dividi didaticamente para a gente compreender o que é que está se propondo. Então, a gente fala que a primeira parte do planejamento a primeira etapa do fazer mesmo do planejamento são movimentações para dentro da escola, é a identificação dos conteúdos, dos conceitos, e eu estou chamando aqui conceitos oficiais. Eu quero dizer do CREP, ou da BNCC, ou do programa lá do município, né? É aqueles conteúdos que vêm da lista de conteúdos oficial que a gente precisa ensinar, cada série precisa ensinar. No caso, o Paraná é o CREP, né? Pode ir seguindo, Bonamigo. Então, assim, o que que a gente faz? Ó, nesse primeiro momento, a gente vai escolher os conteúdos, como aqui, ó, são movimentações que vão para dentro da escola, são movimentações metodológicas. Então, a gente vai identificar os conteúdos e conceitos oficiais no documento do sistema de ensino. Por exemplo, aqui, ó, então, uma coluna vai ser para a disciplina, outra coluna para os conteúdos maiores e a terceira coluna para os conceitos dentro desses conteúdos, né? Então, você tem um conteúdo, e a quarta coluna é objetivos, eu não coloquei os objetivos para não ficar muito grande, porque eles são grandes, daí a tabela ficava muito disparelha, assim, daí eu não coloquei aqui para apresentar, tá? Mas são os objetivos daquele conteúdo que vocês já conhecem, que estão lá colocados. Então, na disciplina de arte do sexto ano, a gente tem arte na pré-história. O que tem? Como que eu ensino arte na pré-história? Que é basicamente a arte rupestre, toda aquela parte. Para mim não ficar só ensinando, dando atividades para eles, eu preciso combinar com eles o que é que eles vão aprender nesse trimestre com a arte na pré-história, né? Então, eles vão aprender conceitos, eles vão aprender o que é rudimentar, o que é simbólica, o que são funções, percepção sensorial, grafite e rupestre, elementos naturais e grafismos. Então, ó, o professor vai fazer atividades com esses conceitos, o professor sabe que tem que ensinar, e esses conceitos vão estar pregados lá na parede da sala, num cartaz grande que a gente coloca, para os alunos saberem que eles precisam aprender esses conceitos. Em história, a mesma coisa, ó, os professores, isso aqui é um planejamento feito pelos professores, tá? Eles separaram 4 conceitos, que é paleolítico, neolítico, sedentarização, divisão do trabalho. E em geografia, que é a formação do espaço geográfico, paisagem, lugar, espaço vivido, espaço geográfico. E no ensino religioso, que é o respeito pela diversidade do outro, física, intelectual e religiosa, então eles separaram 3 conceitos. Eles têm que entender o que é diversidade, o que é diversidade cultural e o que é diversidade do trabalho. Só segura um pouquinho, meu amigo, ali, que eu quero falar uma outra coisa antes. Então, o que é isso? Vocês estão vendo que aqui nós temos 4 disciplinas só. O que aconteceu? No primeiro momento, as disciplinas se reuniram todas ao redor da mesa, os professores do sexto ano, que é a sexta série, é o sexto ano, o planejamento ele é coletivo por ano. Então, professores do sexto ano. E todos falaram qual era o seu conteúdo do trimestre, qual era o seu conteúdo maior e quais conceitos eles iam ensinar. Daí, no diálogo,
os professores acabam percebendo aquilo que a nossa diretriz falava, né? A diretriz anterior, que é o quê? Os conceitos, eles conversam, né? Os conteúdos conversam. Por quê? Porque o conteúdo, ele faz parte de um grande conhecimento, né? Não é assim? Da ciência que foi dividida em pedaços, 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 né? Então, eles têm lugares dentro do grande conhecimento e da ciência que eles são próximos, que eles conversam. Então, os professores pensam assim, conversam entre eles assim, quais desses conteúdos a gente pode agrupar e formar um grupo de disciplinas para trabalhar coletivamente com os alunos, para não ficar todo mundo levando os alunos para fora. Todos nós vamos fazer uma visita. Então, história faz, geografia faz, ciência faz, fica assim. Daí acaba que muitas vezes o professor diz, nem vamos sair, para não ficar muita organização, muito difícil. Então, é nesse grupo das disciplinas que vai se encaminhar, fazer os encaminhamentos metodológicos. Então, aqui eu trouxe só esse grupo. Esse grupo resolveu fazer junto, que é a arte, história, geografia e ensino religioso, tá? Então, hoje eu trouxe só o exemplo desse grupo, de um grupo de disciplinas. Então, vocês podem anotar ali que um conceito é uma atividade do planejamento é encontrar os conceitos que vão ser ensinados, para quem está anotando, quiser anotar. Outra atividade é o grupo de professores por disciplinas. Pode seguir, bom amigo. Então, para que a gente separa os conceitos, né? Então, os conceitos, eles são para que cada professor, ele... tem um erro ali de português, né? Ele possa, então, visualizar, refletir sobre, assim, ó, o que mesmo que eu vou ensinar quando eu estou ensinando arte rupestre? Quando eu estou ensinando diversidade, o que mesmo eu quero que os meus alunos aprendam? Porque atividades, tem muita atividade. E, às vezes, o professor fica fazendo só atividade, não consegue fazer os alunos se apropriarem, né, aprenderem um conceito para que seja aquilo que nós falamos no encontro passado. O conceito é o quê? É uma ferramenta do nosso pensamento. Então, que eles possam melhorar o seu pensamento com o conceito que eles aprenderam. Então, uma das necessidades dos professores nesse jeito de planejar é ter na mão a lista de conteúdos e os conceitos do lado, né? Vocês lembram que nessa experiência que a gente fez de 2015 até agora, a gente tem aquela tabela grande, né? Dos conteúdos e conceitos, né? Lá eu falei no encontro passado para vocês, né? Que lá em 2017 a gente ficou o ano inteiro fazendo isso aqui, né? Vou mostrar de novo aqui para lembrar. Ó. A gente ficou o ano todo trabalhando essa grande tabela aqui, ó, de conteúdos e conceitos, né? Cada disciplina é uma cor e cada círculo desse é um conteúdo grande, tipo arte rupestre, né? Arte, melhor dizendo, arte, daí divide os tipos de arte e dentro de cada arte os conceitos. Então, os professores têm que ter um material desse na mão, por isso que esse material fica no caderno, né? Que é para facilitar. Não, porque às vezes, porque assim, como é interdisciplinar, é bom que o professor de matemática saiba o que o professor de arte está ensinando, que o professor de ensino religioso saiba o que o professor de português está ensinando. E assim vai, os professores daí eles têm uma noção do que naquele trimestre a série vai ter que aprender. Então, fica um trabalho mais coletivo, mais unido, né, mais consistente. A segunda etapa, então, a gente fala que são as movimentações para fora da escola. Bom, agora já sabemos o que vamos ensinar do ponto de vista dos conteúdos e conceitos. Agora, como nós trabalhamos com a educação do campo, nós temos que ter o dossiê da realidade da escola, dos arredores da escola. E o que a gente vai fazer, então? A gente vai identificar no dossiê alguns saberes populares, dados, informações que tem no dossiê, e no grupo de disciplinas, né, com esses conceitos na mão, conhecendo os conceitos, a gente vai buscar uma porção da realidade. O que é uma porção da realidade? Lembra lá que a gente já falou sobre isso, né? É um pedacinho da realidade, é um fato, ou são alguns dados, ou é um saber popular que tem na comunidade, na região, né? Aí a gente vai lá no dossiê da realidade, a gente encontra o quê? Um eixo formativo, dentro do eixo tem a fonte educativa, que é como se fosse um capítulo, e no capítulo vai ter uma porção da realidade, e a gente vai trabalhar com ela, então, a partir de agora, né?
Como que a gente faz disso? Vamos ver. Então, olha só, aqui nesse caso, isso é de verdade, tá? No planejamento dessa escola, eles pegaram o quê? É uma movimentação metodológica no grupo das disciplinas, então agora eles estão no grupo das disciplinas, eles vão trabalhar com o eixo formativo, percurso histórico, ocupação, espaço urbano e infraestrutura, que é o eixo 1 do dossiê. A fonte educativa é trabalho e renda, né? Tem uma fonte educativa lá, trabalho e renda, que é assim, o trabalho na região sudoeste, trabalho no município, quantos desempregados, todo o trabalho da agricultura, tem bastante coisa lá, né? E eles pegaram uma porção da realidade só. O que eles pegaram? Ó, o trabalho realizado por homens e mulheres e crianças e adolescentes no campo. Então, ali ao redor da escola, eles vão pegar esse pedacinho para dialogar com aqueles conceitos das 4 disciplinas. Percebe que daí não fica cada professor fazendo uma coisa, não, eles têm um foco na realidade, as 4 disciplinas juntas, né? Pode seguir, bom amigo. Então, a gente vai dizer assim, a porção da realidade, que a gente já falou lá atrás, quando falou do dossiê, ela vai funcionar como um catalisador. Essa palavra não é muito comum, né? Para mim, não sei, quando eu escutei, é uma palavra que eu quase não conhecia. O que é um catalisador, né? O catalisador, vamos ver primeiro o que é o catalisador ali, né? Ele tem uma definição, assim, ele é aquele que provoca mudanças, que acelera o processo, um estimulante, um fomentador, um incentivador, um acelerador, um dinamizador. Por exemplo, quando me falaram que um lugar que se usa muito catalisador na indústria é na pintura dos carros, na chapeação, porque tem que ser assim, a tinta do carro, ela tem que secar rápido, ela não é igual tinta de casa, que pode ficar secando 3, 4 dias, porque ela perde o brilho, não sei o que, ela enruga, etc. Então, eles usam na tinta do carro um catalisador, ou seja, é uma coisa que tu mistura, não altera a tinta, não altera nada. Então, aqui já tem uma informação importante, ó. O conteúdo da realidade, ele é um catalisador, ele não vai alterar os conceitos, ele não vai, porque as escolas pensam assim, ó, meu Deus, esse povo da educação do campo é doido, a gente vai ensinar todo esse conteúdo e mais a realidade. Não, não é assim, não é assim. A realidade, ela vem como um catalisador. Ela vem para quê? Então, o catalisador lá na pintura do carro, ele vai fazer secar mais rápido, manter o brilho, vai grudar sem enrugar, né? Vai ficar bonito, lisinho, etc, etc, que eu não sei as outras coisas. Né? É a mesma coisa que o catalisador no nosso estômago, que é uma enzima. Uma enzima, ela é um catalisador. Então, você comeu, aí você usa alguma coisa para melhorar a digestão. Mas aquilo não vai fazer mal, nem vai fazer bem, não vai te dar dor de estômago, não. Ela só vai entrar lá, essa enzima, e vai ajudar a fazer a digestão mais rápido. Então, isso é um catalisador. Então, aqui, vamos voltar lá para o nosso catalisador. Volta só um pouquinho lá, meu amigo, só para nós ver de novo lá no slide anterior, ó. O nosso catalisador de todos aqueles conceitos lá de história, geografia, arte e ensino religioso é o trabalho realizado por homens e mulheres, crianças e adolescentes no campo. Então, essa realidade do entorno da escola, pode ir para frente, bom amigo, ela vai fazer com que o conteúdo e os conceitos fiquem mais fortes, fiquem mais claros, sejam melhor compreendidos, que o aluno ele aprenda a diversidade, ele grave o conceito de diversidade, olhando a diversidade que existe nos entornos da escola na realidade dele, né? Então, aqui vai dizer assim, ó, a porção da realidade, então, como um catalisador, aqui no 3º parágrafo, o que ela vai fazer? Ela vai facilitar, potencializar, realçar, acelerar, estimular, animar, fomentar, tornar mais concreta, mais rica a apropriação dos conceitos ensinados no conteúdo escolar, na medida em que eles vão sendo identificados, vão sendo revelados pela porção da realidade, né? Então, o dossiê vai trazer para dentro da sala a realidade, para que os conceitos sejam melhor compreendidos e apropriados. Então, a porção da realidade ela é um catalisador aqui na nossa compreensão, porque ela vai facilitar a apropriação dos conceitos, porque ela vai dar sentido para os conceitos.
né? Então, por exemplo, numa comunidade você vai ter diversidade do trabalho, que é o caso lá do ensino religioso. Desde dentro de casa, você vai ter aquele, em casa, né? Vou imaginar uma propriedade do campo, né? Você vai ter aquele trabalho de lavar louça, fazer comida, lavar roupa, limpar a casa, etc e tal. Mas você tem que também tratar os bichos lá fora, buscar, ver o pasto, a silagem, a ração, tem que ligar e desligar a água, tem que se preocupar com o que mais? Se solta ou prende as vacas, se o sol é quente ou é frio, né? É uma diversidade enorme. E quem que faz tudo isso? Da mesma forma, é o trabalho na comunidade. Você vai ter aqueles que estão trabalhando ainda em forma manual, aqueles que tiram leite à mão, aqueles que têm uma ordenhadeira bem pequenininha, aqueles que têm leite canalizado, tem uma grande ceifa, tem caminhão, então você tem uma diversidade enorme, né? Essa diversidade da comunidade vem para dentro da sala para ajudar a entender o conceito de diversidade. O que é diversidade, né? E assim vai, o que é espaço vivido, espaço geográfico, o que é a arte simbólica, né? O que é. Então, essa realidade ela vai trazendo para dentro da sala a condição de compreender isso. Pode seguir, bom amigo. A terceira, então, a primeira etapa você vai encontrar os conceitos, vai fazer o grupo das disciplinas. A segunda, a gente vai encontrar a porção da realidade que vai fortalecer, vai catalisar esses conceitos. E a terceira etapa, então, é a movimentação metodológica no grupo da disciplina. Muito bem, a gente tem conteúdo e tem a porção da realidade. E agora? Como que a gente faz, né? Então, a gente fala assim, agora a gente faz o encaminhamento metodológico, né? No qual vai se operacionalizar, então, mais diretamente a dimensão do coletivo entre os professores e entre os estudantes e a interdisciplinariedade, né? Aquilo que eu já falei antes, então, o encaminhamento metodológico, ele vai se dar a partir da identificação dos conceitos que conversam entre eles, e que estão lá no grupo das disciplinas, que estão identificados na primeira etapa, e na segunda etapa, a porção da realidade. Então, a gente passa a criar uma movimentação metodológica, que vai articulando conceitos, dados, informações, saberes da realidade, e todo aquele conjunto, né, de aprendizados que eles têm que ter naquele trimestre. Pode seguir, bom amigo. Vamos ver o que o pessoal fez aqui, então, de encaminhamento metodológico. Ó, então, aqui a gente tem terceira etapa, que são movimentações ainda para dentro da escola, que é o conteúdo, né, o ensino, e são movimentações metodológicas naquele grupo das 4 disciplinas. O que eles vão fazer? Eles partiram da porção da realidade, que é o trabalho realizado por homens e mulheres e crianças e adolescentes no campo. Disso tudo, eles conversaram e pensaram, vamos pegar o conceito de trabalho, de tudo isso, vamos pegar o conceito de trabalho é o mais forte, né? Então, o conceito de trabalho foi o mais central, e na relação com os demais conteúdos e conceitos das disciplinas, também como catalisador, pois este conteúdo e conceito conversa com a porção da realidade, né? Coletivamente, buscamos compreender que o trabalho desenvolvido pelas famílias em suas unidades produtivas se relaciona com diversas dimensões, como as vivências, as experiências, a força utilizada, seja ela manual ou mecânica, os tipos de trabalho que se realizam, as dificuldades enfrentadas, os resultados, os desafios que encontram para melhorar os ganhos com o trabalho, quem faz o quê, homens, mulheres, crianças, jovens, avós, entre outras coisas, né? Na disciplina de geografia, então, aqui eles escolhem, olha só, como é que faz isso na escola para dar certo? Então, os professores vão conversar e dizer assim, tá, quem que começa a fazer o encaminhamento metodológico? Então, aqui, olha o que eles combinaram. Combinaram assim, na disciplina de geografia, a disciplina de geografia ia começar. Ela ia fazer uma roda de conversa com o seu Pacheco, que é um senhor bem antigo da comunidade, sobre a história e a formação da comunidade do assentamento Missões. Contar como se deu a ocupação do MST na Fazenda Marrecas, no ano de 96, como que se formou o assentamento, que ali era uma fazenda que não tinha nada, uma fazenda que não tinha árvore, não tinha plantação, não tinha casa, não tinha nada. Como que foi a conquista da terra, do título da terra, como que se construíram ali 2 escolas, né? Como que eram as relações de trabalho no início, né? Bem interessante, eles contavam que tinha uma junta de boi para 4 famílias, então, depois eles cansavam os bois, tinha que deixar os bois parados um dia, então, essas coisas bem curiosas, que para os alunos de hoje, né, é uma coisa assim, nossa, era verdade que, né, que tinha só boi, né, e não tinha nem uma junta de boi para cada família, né? Então, toda essa relação que o seu Pacheco contou,
como é que eles se organizavam para produzir comida nos primeiros tempos. Então, eles fizeram roça de mandioca, de batata, todas as roças para comida eles fizeram junto, para facilitar, né? Que daí eles iam junto, carpir, já plantavam para todo mundo, né? Enfim, tudo isso aí. Aí, a disciplina, ele trazia o seu Pacheco na disciplina de geografia, fazia essa conversa. A disciplina de história, ela ia pegar um grande banner que tem lá, é isso? Não, ela ia pegar o livro tem um livrinho que foi escrito na escola, né, que tem a história, então a disciplina de história ia pegar esse livrinho e ia trabalhar com eles a partir do livro, mais ou menos a mesma história que o seu Pacheco tinha contado, mas só que era um outro enfoque, que era a ideia do povoamento, que tem lá no conteúdo, é povoamento, vocês viram lá no conteúdo, né, que tem lá em cima, né. No ensino religioso, o que é que eles iam fazer? Eles iam pegar e iam discutir, então, nisso tudo, o trabalho, né? A atividade, o encaminhamento metodológico deles era o quê? Nessa história do seu Pacheco, mais na história do livro, como que fica o trabalho? Como é que foi se organizando o trabalho? Depois eles iam organizar cartazes que iam mostrar, então, todos os tipos de trabalho da história e da atualidade. E a disciplina de arte, então, ela ficava mais no final da organização ali, e ela ia fazer uma composição visual, coletar pigmentos naturais, e para eles iam apresentar as formas de trabalho com os pigmentos naturais e com a arte rupestre, né? Então, o encaminhamento metodológico geral, geral da disciplina, foi todo em torno disso, e cada um trabalhou os seus conteúdos. Agora nós vamos ver, então, os conteúdos de cada um, que é a etapa seguinte. Na quarta etapa, então, a gente vai trabalhar como é que cada um, a partir desses quatro disciplinas, cada uma tem um grande encaminhamento, né? Que é o encaminhamento da articulação entre o conteúdo e o catalisador da porção da realidade. Agora vamos ver como é que cada uma também encaminha os outros conceitos, né? Então, como que cada uma delas vai trabalhar. E aí, como que vai fazer as aulas? Nós chamamos isso de roteiros de trabalho, ou de aulas, né? Como a gente quiser. Você vai, então, por exemplo, eu vou trabalhar com história, eu sei que eles têm, metade da turma tem dificuldade de leitura, então tem que olhar as necessidades, tem que olhar as potencialidades da turma. Mas a turma adora fazer teatro, né? Eles se expressam melhor com teatro do que com leitura. Então, ele planeja a aula a partir do teatro, enfim. É aquilo que você sabe que a escola sempre faz, né? Então, ela vai olhar, esse momento agora, cada disciplina olha um pouco mais para si mesma a partir daquele encaminhamento metodológico. Pode seguir, Bonamigo. Então, olha aqui, na disciplina de geografia, o que eles pensaram, Então, tinha a roda de conversa com o seu Pacheco, daí nos grupos da sala, que nós vamos ver no próximo encontro, que são grupos da sala, se organizam em grupos, né? Eles iam fazer a leitura do livro, né? Que eles iam fazer uma leitura, depois eles iam destacar, então, de toda essa conversa, as características da formação da comunidade no sentido de espaço, paisagem, espaço geográfico, espaço vivido, né? Lugar, espaço vivido, espaço geográfico. Eles iam fazer uma pesquisa de fotografias e imagens que expressasse essa relação de trabalho e as tradições da comunidade, porque lá no assentamento de Missões eles têm vários banners, que acho que a cada 5 anos eles faziam um grande banner para mostrar o avanço da organização da comunidade. Então, é uma fonte muito rica de pesquisa para os professores, eles usam muito isso para analisar várias coisas, porque ali você tem essas fotos gravadas, né, num grande banner bem grandão, assim, tamanho quase da parede da sala, tem muita foto, né, tem desde as estradas, a produção, as escolas, então os professores, ele está falando disso, nessas fotos eles iriam pesquisar. Ali embaixo vocês podem ver que está ali, análise do banner com fotos que mostram a história do assentamento, a socialização, daí eles iam socializar nos grupos, né, os aspectos e características geográficas identificadas, então, em todas essas fotos que tem lá na escola, né. A arte, então, ela tinha 4 atividades, né, o estudo sobre a arte rupestre, técnicas contemporâneas utilizadas por artistas como Haku Inoue, produção de uma composição visual, observação da natureza e coleta de elementos e pigmentos naturais, eles coletaram, eu me lembro, pedras, paus, flores secas, tudo que é elemento natural que eles tinham estudado, né, as concepções teóricas, os conceitos teóricos, eles foram na natureza buscar,
aquelas pedras coloridas que tem amarela, marrom, mais verde, né? Carvão, essas cores de pedra, lá tem bastante pedra numa região lá, né? E, por fim, então, a elaboração de uma composição visual com esses elementos e pigmentos representando as formas de trabalho. Na história, eles usaram, então, um livro didático para estudar os primeiros povoamentos da Terra, desde o processo do nomadismo até o sedentarismo, também analisando ali as relações de trabalho, e depois eles fizeram uma análise sobre as diferentes atividades de trabalho que tinham sido descritas pelos alunos da geografia, né, lá atrás, e eles foram analisar, então, trabalhos de homens e mulheres, tentar analisar a questão de gênero ali, né, por que homem só não pode fazer todos os trabalhos, mulher também não pode fazer todos, ou se todos fazem todos, como é que é essa relação no campo e na casa deles e na comunidade. E, por fim, o ensino religioso, então, também ele vai fazer uma pesquisa na atualidade, qual é a atividade de trabalho dos homens, mulheres, adolescentes e crianças que eles realizam, não é a discussão em si da questão, é o que eles fazem mesmo, né? O ensino religioso pegou isso para ver a diversidade, fizeram cartazes com isso, né? E socializaram os dados e as anotações dos trabalhos realizados nas famílias, selecionando o que mais se repete e aparece como trabalho. Então, eles fizeram uma outra discussão ali na relação com a diversidade. Pode ver que é a mesma, todos usaram o mesmo encaminhamento metodológico, mas trabalharam os seus conceitos. Para mim, vocês estão com aquela pergunta ali, né? O que tem de diferente aqui? O que vocês acham desse tipo de planejamento? Mas, assim, para mim, o maior desafio que eu vivi, todo esse tempo que eu trabalho com esse projeto, de 2015 até agora, é as escolas compreenderem que não são duas coisas, é uma coisa só. Depois eu quero que vocês falem sobre isso, se eu conseguir explicar que é uma coisa só, que não é fazer isso e mais aquilo, que o pessoal diz, não, a educação do campo é difícil, porque aumenta o trabalho, né? Na verdade, na nossa percepção aqui nessa escola, que a gente fez muitos trabalhos legais aqui, também na escola da Marta, lá no Pinhalzinho, né? A gente fez bastante com as escolas do Verê, isso. A ideia é que não aumenta, ele potencializa o trabalho, mas eu quero ouvir vocês depois. Vamos seguir, meu amigo, mais um passo? Então, a quinta etapa, vamos imaginar, pensa comigo aqui, eles fizeram tudo isso, deram aula e tal, e tal, e tal. Então, o que pode acontecer aqui? Às vezes acontece que, por exemplo, assim, vamos imaginar, vocês viram que ali eles pegaram o livrinho do assentamento e pegaram um texto de lá, sobre a formação do assentamento e missões. Vamos imaginar que na escola de vocês não tem o livrinho sobre a formação das comunidades. Então, vai ter que arrumar um texto que a gente fala um subsídio, sabe? Um texto que alguém escreveu, vai buscar um outro texto. Então, às vezes, precisa, quando a gente está trabalhando com, ou pega o texto do dossiê, que às vezes tem escolas que vão contar a história da comunidade, ou vão pegar um outro assunto, por exemplo, você vai trabalhar com a questão religiosa, né? Imagina, lá em Santa Isabel tem um santuário Nossa Senhora Aparecida, vamos imaginar isso, né? Tem um texto escrito sobre o santuário Nossa Aparecida, por que fizeram, quem que fez, quem é Nossa Senhora Aparecida, por que o pessoal tem fé em Nossa Senhora Aparecida, e teria que ter um textinho sobre isso, né? Para ele ficar mais concreto, vamos dizer assim. Esse textinho, ele vai estar lá no dossiê da escola, lá da Diandra, da Aero, né? Que é um espaço religioso da comunidade do município de Santa Isabel, né? E aí você vai ter um outro lugar, que tem um morro, como aqui em Beltrão, aqui em Vitorino também tem um morro que o pessoal sobe para ver o sol, aqui em Beltrão também, porque não é Beltrão ainda, né? Ali perto na divisa com a Ampere, ali, acho que a Neiva vai saber qual é o morro, eu nem sei qual é o morro. Aquele morro bem alto, que tem ali à direita do asfalto, lá adiante, que tem até uns lugares que o povo ou sobe na época da Via Sacra. Aqui em Beltrão tem o Morro do Cristo, mas o Morro do Cristo tem bastante assunto já, né? Mas aquele morro lá, eu tenho certeza que ninguém escreveu nada. Então, vou imaginar que tem a escola lá perto e vocês querem falar disso. Então, tem que arrumar, fazer um texto, procurar para... Falta subsídio, né? Que aqui, para nós, vocês vão ver no dossiê, por exemplo, Festa das Sementes. Tem texto escrito sobre Festa das Sementes nas escolas? Abelha sem ferrão, a gente tem algum textinho, assim, sei lá, pequenininho, de uma pagininha, meia página, né? Então, vocês vão se confrontar na hora de dar aula, né? De fazer o roteiro de trabalho com essa falta, né? Então, aqui, a gente usa esses textos para eles engordarem um pouquinho a porção da realidade, para dar mais subsídio, mais conteúdo.
Passa para mim, bom amigo. Então, essa parte aqui, ó, eles fizeram o quê? Eram as movimentações metodológicas, depois da aula dada, depois que eles deram as aulas, né? O que tem no final do trimestre agora, a partir de todo esse movimento que se deu. Aí os professores conversam com a pedagoga e com os alunos, porque tem coisa que dá certo, tem coisa que dá mais ou menos certo, tem coisa que não dá certo, né? Ah, choveu muito, tal dia não fomos, e daí o que faz? Então, nem sempre tudo vai dar certo, como se planejou lá 3 meses antes, né? Mas sempre vão ter atividades que foram ótimas. Olha, essa atividade foi muito boa, aquela outra também, aquela outra também. Então, 2 ou 3 professores se reúnem conforme os dias de aula com a pedagoga, e eles vão na sala e vão perguntar para os alunos como que foi o trimestre, tá? Vocês deram conta de todo os conteúdo que está aqui na parede? Como que foi? Daí eles vão contar, foi bem legal ou não foi legal, foi isso, foi aquilo, a gente viajou, a gente foi no morro, aconteceu, fez, né? Ou choveu, enfim, eles vão contar. E nos trabalhos, como é que foram? Então, eles vão contar tudo que eles fizeram, tá tudo lá na sala, né? A ideia é que não se mandam os trabalhos para casa durante o trimestre, segura tudo para esse dia, que é o quê? É o dia que a gente vai fechar o trimestre, que é o dia do Círculo de Saberes e Conhecimentos. Então, na sala, vocês vão escolher, no sexto ano, na sexta série, no sexto ano, 2 ou 3 atividades desse grupo de disciplina, não pode, eu acho que 2 no máximo, depende da escola, do número de alunos, cada escola tem um jeito, né? E no outro grupo de disciplinas, que geralmente tem 2 ou 3 grupos por turma, eles vão escolher outras atividades, porque todo mundo está fazendo também trabalho, né? Está fazendo coisa. E no dia marcado, a escola para, e vai ser amanhã que eles vão comunicar os trabalhos. E não vão fazer uma apresentação que tem que ensaiar, não. Claro que eles vão se organizar, porque apesar de assim, não, tem que falar, eu pego o caderno, o que eu faço? Fico enlouquecido, né? Isso tudo que eles passam, essa dor de barriga, igual foi outro dia lá na escola de Andra lá e da Aero, né? Nem é para tanto, mas eles estão lá, meu Deus, professora, né? E fazem uma choradeira, mas é bom, porque é por isso mesmo que a gente está fazendo isso, né? Então, nesse dia, eles vão escolher as atividades e o professor faz uma memória com eles, fala, lembra como foi? Lembra isso? Lembra aquilo? Sim, a gente lembra. Então, se organize, divide nos grupos, eles se organizam para apresentar, para comunicar, não é apresentar. Eu falo apresentar, mas é comunicar. Eles vão aprender a se comunicar com os colegas. Então, no dia lá se organiza, faz uma lista, a pedagoga organiza, e eles tiram uma manhã ou uma tarde, conforme o período, e todas as turmas apresentam o quê? Os seus estudos. Eles vão comunicar uns para os outros os seus estudos, tá? E para eles verem assim, olha, eles estão estudando isso. Eu vi vários círculos já. Todos nós, se vocês conversarem com as primeiras professoras, que foram as que mais fizeram antes da pandemia, elas falaram assim, meu Deus, aquele aluno nunca falava. Aquele outro morria de vergonha. Foi lá na frente, parecia um doutor falando. Por quê? Porque ele sabia o conteúdo que ele tinha estudado, não era igual apresentar uma dança, não. Eles estavam falando que tinham estudado, as atividades que eles fizeram, que estavam no caderno, né, que eles foram visitar, enfim, né? Então, umas coisas assim. E aí, como que faz isso? Então, isso se chama, para nós, chamamos, né, de atividade de encontro das disciplinas. Então, o primeiro grupo ali, essa turma, né, eles fizeram a narração da história da comunidade, junto com o banner, aquele banner que eu falei. Então, eles foram contando a história da comunidade, mostrando as fotos, assim. Aí, com a história lá, eles encenaram as diferentes atividades dos homens e das mulheres, com os papéis fixos, né, que isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher, e um outro grupo tentando desmontar, dizendo, não, eu também posso dirigir trator, você pode tirar leite, né, hoje você que faz a comida e lava a roupa, que eu vou fazer não sei o que lá fora. Então, eles fizeram assim, foi muito engraçado, eles trouxeram como era a vida deles mesmo, assim, e porque a professora falou que no dia lá, eles fizeram até mais bonito do que na sala, porque eles incorporaram como era a vida lá em casa mesmo, assim, né? E aí a arte fez a exposição, então, daqueles trabalhos, assim, muito bonitos que eles fizeram. Eles fizeram a exposição lá no pátio, porque era arte rupestre, né? Então, eles pintaram uma parede, fizeram, tipo, uma parede de pedra na pintura, um papel, né? E fizeram lá fora toda a exposição. Pode seguir, dona amigo. Bom,
depois que a gente terminou, então, um trimestre, né, que a gente geralmente, a gente quer fazer isso agora, assim, até eu vinha falando com o bom amigo, né, eu tenho muita vontade de agora para frente perguntar assim, qual escola gostaria de fazer um experimento com isso aqui para nós escrever mais roteiros de trabalho? Porque na correria, às vezes, de vocês, que não preciso nem falar disso, que está todo mundo por aqui de cansado e de coisa para fazer nas escolas, essa dinâmica toda, ela fica prejudicada porque o professor não consegue se encontrar direito com o outro, ele estava na correria e não sei o quê, e aí a gente tem muita coisa boa que já fez, e que a gente poderia escrever roteiros, né, para ter em mãos nas escolas, né, para ter nas escolas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente já fez com as escolas multianos, a gente, de certa forma, recolheu as atividades das escolas e reescreveu as atividades. Então, seria uma... Aqui tu pode passar para frente, bom amigo, porque eu falei já sobre isso, só o slide mesmo. É Então, o, a ideia de que a gente, a partir do trimestre, a gente sistematizasse alguns roteiros de trabalho. Pode seguir, bom amigo. Alguns roteiros de trabalho para a gente ir juntando, porque não precisa todo ano, todas as escolas fazendo essa trabalheira danada todo ano, né? Eu digo de atividades, né? Você pode ir olhando uma atividade do outro e não está avançando, é igual aqui eu também não que não tenho estava mais avançando. slide, Cecília. Esse aqui é o último do arquivo que você mandou para postar lá. É o último. Eu estou pensando naquele que estava aqui. Tá, mas não tem problema que eu vou falar sem o slide mesmo, pode tirar. Então, uma coisa importante que eu já comecei a falar, né, que é o círculo. O círculo de saberes e conhecimentos é como se fosse a síntese do trimestre. Então, a gente começa lá no início, né, com o planejamento dos conteúdos e conceitos e da porção da realidade, faz toda essa movimentação e no final fecha apresentando, comunicando isso para a escola. Daí o que faz? Planeja o outro trimestre. No meio disso, quando a gente começou em 2015, 16, 17, 18, 19, antes da pandemia, a gente tinha um tempo que a gente tirava para planejar, que nós chamamos de jornada de saberes e planejamento. Então, assim, tinha um dia, dois, meio-dia, e cada escola se organizava como podia, e a gente parava para planejar. Então, por exemplo, passou o círculo de saberes, acabou o trimestre, vamos tirar mais um dia, um meio-dia para planejar. Hoje, do jeito que está a lógica do governo, depois da pandemia, eu não sei como seria, eu acho que o Claudinei não está aqui, não tem ninguém do Paulo Freire aqui, né, meu amigo? Lá no Colégio Paulo Freire, que eu saiba, assim, hoje, e algumas escolas multianos, eles estão fazendo como? Eles fazem no dia do planejamento o que é possível, né? Converso, porque sempre tem outras coisas e tal, então não dá para fazer todo esse detalhamento. E aí eles postam no Drive, e os professores vão colocando lá no Drive, e a pedagoga vai acompanhando, depois a pedagoga pega de lá, imprime e coloca na sala, porque na próximo encontro eu vou explicar essa outra parte, que é a parte que eu falei do cartaz na sala, que é uma parte que a gente precisa muito trabalhar nas crianças, que é a autonomia frente ao estudo, né? A gente trabalha muito mal, olha, estava falando para o Bonamigo esses dias que até alguns alunos do mestrado, a Diandra sabe que está no mestrado, as outras meninas aqui que fizeram mestrado, eles ficam achando que a gente, que é orientador, tem que achar todos os textos para eles, tem que dar os textos na mão, né? Por quê? Eu fico doida com esses alunos. Não, professora, mas eu não tenho mais texto. Tá, mas tu tá no mestrado, né, criatura? Tu sabe o nome dos autores, tu tem que ir atrás, né? Mas percebe? Ele não tem autonomia frente ao estudo. Ele fica desesperado porque acabou os textos, não tem mais texto, né? Mas então tem... e a gente deixa as crianças, os jovens e nós na faculdade também, o meu amigo e eu, né, com essa história do texto xerocado, texto, do capítulo pronto, muito dependentes. Então, a ideia de que a gente comece desde o 6º ano, lá já construindo autonomia no estudo, né? Porque a gente trabalha a ideia de ensino e estudo. Eu trabalhava com eles, não sei se vocês concordam, mas na nossa escola, que nós trabalhávamos aqui, dava super certo. Falava assim, vocês vêm para a escola para quê? Daí todo mundo vai dizer, o que vocês acham que eles vão dizer? Vem para a escola para quê? Hein? Pode dizer. Comer merenda, muitos. E Vai estudar, né, prof? Só que isso às vezes é difícil de estudar. acontecer. Mas a maioria vem e diz que vem para aprender, né? Assim,
A gente vai para a escola para aprender, não é assim que o pai e a mãe falam, vai para a escola porque tu tem que aprender. Então, eu sempre falo assim, ó, ninguém aprende indo para a escola, vou para a escola para aprender. Não. Na escola tem um professor que ensina e um aluno que estuda. E o resultado do ensino e do estudo é a aprendizagem. Então, assim, não adianta só o professor ensinar se você não estuda. Nada, não adianta nada. E também não adianta você ficar lendo livro didático sozinho se não tem alguém que te ensine algumas coisas. Porque a gente não nasceu sabendo, todo mundo precisa de um professor. Então, a gente trabalhava muito forte isso com eles, tá? Vocês, aí 50% o professor ensina, 50% vocês estudam, 50%. Então, tem nada de professor mandar ficar quieto, mandar sentar. Eles têm toda uma organização que eu vou explicar na próxima aula, que eles mesmos se organizam e vem cá, que tu é do nosso grupo, o que tu está fazendo de pé? Senta aqui que nós temos uma tarefa, né? Então, aí a tarefa é sempre adiantada, passa antes, eles chegam na sala sabendo a tarefa, então uma série de coisas assim que a gente vai conversar no próximo encontro. É a mesma história. É, isso mesmo, essa história da nota também a gente fala para eles assim. Como é que é a questão? Não é que a gente fala assim? Como é que vocês conseguem a nota? Eles falam, o professor dá a nota. A gente fala, não, o professor não dá a nota. Da onde que vem a nota? E aí vai, para dizer para eles o quê? Ó, todo mundo tem 100 quando chega. Eu digo para os meus alunos da faculdade isso. Eu acho que até no mestrado eu falei isso também. Quem foi meu aluno, não sei se falei, né, Diandra? Todo mundo tem 100 comigo, porque para mim vocês todos valem 100. Aí, se dependendo do que tu fizer ou não fizer, vai manter o 100, vai perdendo nota no 100. Então, quem é que é responsável pela nota? É o professor? Né? Então, pensa lá no sexto ano, no sétimo ano, você falar isso, dá um nó na cabeça deles isso. E aí vocês falam, não, daí a gente constrói toda uma lógica de quê? De auto-organização, que eles são responsáveis. Nós vamos falar disso na próxima formação, porque é muito conteúdo. Agora, a nossa pergunta lá, Bonamigo, tu anotou? Bonamigo é aquele que anota tudo, como é que é a pergunta? Quais as diferenças e também as semelhanças entre aquilo que foi apresentado pela professora Cecília e que os slides estão no chat e aquilo que acontece nas escolas, aquilo que é feito. Então, é a diferença daquilo que já se faz no planejamento, costumeiramente, que vocês já estão realizando, com aquilo que está se propondo aqui. Eu vou buscar um copo d'água que eu esqueci de trazer e vocês vão conversando aí, tá? Já volto. Essas semelhanças e diferenças. E aí, quem começa? O que acontece nas escolas? Boa noite a todos. Planejamento. Sim, Rosângela, pode começar. Fique à vontade. Boa noite, colegas, professor Bonamigo, professora Cecília. Esse planejamento coletivo, a gente até propõe, né, aos professores, nos momentos que a gente para estudo e planejamento, lá aquele estudo e planejamento que vem da TED, a gente tira um espaço de tempo para fazer o nosso planejamento coletivo. A minha escola, lá da comunidade onde eu atuo, é multianos, né? Então, a gente precisa de um momento maior para planejar e procura fazer esse planejamento coletivo. Mas, assim, para render, os professores, eles pensam, assim, o que eles vão pegar da realidade, né, da porção da realidade, como a professora Cecília explicou, para amarrar com o currículo, né? Então, eles pensam assim, eu de matemática, eu vou fazer tal coisa. Daí a outra professora fala, eu posso auxiliar nesse trabalho, professor, lá com ciência, sei lá, 2 ou 3 professores. Eles conseguem, né, fazer um planejamento assim, não sei se está bem certo, mas é dessa forma que a gente faz, né? A arte, de repente, lá na cultura, com a língua portuguesa, nos gêneros textuais, enfim. Só que daí essa parte que a professora Cecília falou de expor todo esse planejamento, né? Compartilhar no Drive, expor, nesse patamar aí a gente ainda não conseguiu chegar, né? Mas eu acredito que a gente está se encaminhando. Então, acho que a diferença é
Eu penso que a gente está engatinhando nesse planejamento que está sendo proposto, né? Mas ainda falta uma caminhada longa para chegar, né, a que ele esteja, assim, completo, digamos. Completo ele nunca vai estar, porque é um processo, né, professor Bonamigo? Como a gente conversou da última vez, é um processo. Mas eu acredito que a gente está engatinhando, né? E depois do engatinhar vem o andar devagar, se segurando, depois caminhar com autonomia e, enfim. Eu acredito que estamos aí no processo. Está bem, Rosângela. A Marta. Então, eu penso que a semelhança é o conhecimento científico, né? Qualquer planejamento você tem que planejar para passar o conhecimento científico para o aluno, né, para o estudante. E claro, e as diferenças é que com o planejamento coletivo se faz uma articulação das disciplinas, sai da gavetinha, disciplina por disciplina, e se faz uma articulação, o amarrar, como a Rosângela falou, né, a junção dos conteúdos que muitas vezes, o que você trabalha na geografia, você trabalha em história, não é exatamente a mesma coisa, mas é algo que uma complementa a outra, né, uma disciplina complementa a outra, e aí, no planejamento coletivo, você consegue fazer esse encaminhamento desta maneira e até ganhar tempo, muitas vezes, ali com o conteúdo, e o aluno entender melhor. Ele a aprender mesmo de verdade, né, assim, não só passar por aquele conteúdo, sei lá, não só o professor dizer sobre o conteúdo, né, mas um fala, o outro repete, daí, vocês viram lá em história, a professora falou isso, olha só, né, aqui em geografia também, então é uma articulação, é uma junção ali do conhecimento. Sim. Marta já tem lá, o Pinhalzinha já tem uma experiência, né, de planejamento coletivo em outros momentos. E mais, o que mais? Viu, Cecília? A Rosângela disse que lá na escola está se engatinhando, começando com os professores ainda fazendo, e cada disciplina propondo alguns conteúdos advindos da porção da realidade, do dossiê, com os conteúdos que está se ensinando nas salas de aulas pelas diversas disciplinas. Mas ainda não tem a exposição, não tem a divulgação, né, um círculo de saberes, e não está articulado entre todas as disciplinas ainda. Ainda as disciplinas, elas estão trabalhando mais isoladamente, partilhando o dossiê, mas ainda não tem todo o planejamento coletivo. Eu queria dizer, né, Rosângela, porque a gente começou com vocês em 2022 e deu tempo de trabalhar um pouquinho só, porque meio ano a gente gastou fazendo o bendito do dossiê e fazendo outras coisas, né? E assim, eu queria dizer para vocês também que aconteceu com a escola de onde a Fernanda pesquisou, a de Coronel Vivida. Eles fizeram o dossiê e a gente estava numa correria danada em 2022, que eu tinha o Sem Fronteiras também, que loucura, né? E aí a gente acompanhava pelo Drive. Então, às vezes, Rosângela, por exemplo, se vocês conseguirem digitalizar e colocar lá no Drive, lá uma tabela, né? Tipo essa que eu fiz, né? E aí vocês podem dizer, professora Cecília, você tem alguma ideia? Daí eu posso entrar lá e dar a sugestão. Porque no primeiro momento, eu sei porque para a gente também é assim. Eu, no semestre passado, ano passado, eu trabalhei a primeira vez com a disciplina de extensão. Me deu um maior trabalho para montar a disciplina, organizar o que eu ia fazer, as atividades, as tarefas. Isso não dá a logística, né, das coisas, enfim. Então, no início, essa logística é mais complicada, aquilo que eu dizia para vocês. Então, vocês podem pedir, professora, nós fizemos um planejamento, tá aqui, tu consegue olhar, dar alguma ideia, daí eu posso mandar o roteiro de um outro lugar, vocês dão uma olhada, porque é uma construção, Rosângela, como você falou, é um processo.
E tem professores, né, que hoje eu encontro que não estão mais na escola do campo. Fala, Cecília, sabe que eu continuo fazendo daquele jeito? Eu, a professora fulana, tinha aqui as professoras de química, de biologia, né, que estavam no Mar de Andrade, e elas falavam, eu me encontrei com a fulana, e nós estamos fazendo, porque é muito bom trabalhar assim, não sei o quê, né? Então, acaba virando um jeito de trabalhar, porque você pensa uma atividade, uma movimentação metodológica, e você articula as 3 disciplinas naquela movimentação, rende a disciplina, porque não fica cada professora fazendo tudo desde o começo, né? Então, o pessoal pega o jeito, porque a gente tem uma cultura muito individual, né? Eu na minha aula, eu vou levar eles fazer não sei o quê, né? E a gente não consegue pensar, puxa, o que tem ali de comum que a gente pode articular conteúdos e conceitos e fazer uma saída para 3, 4 disciplinas, enfim, e vira uma cultura da escola, mas é um processo longo, né, Rosângela? E aí vocês têm o agravante do PSS, né? Que é por isso que a gente criou a Refocar, né? A Refocar foi criada por quê? Porque trocava, e os professores ficavam perdidos, e a gente criou uma rede, então todo mundo que está na rede faz a mesma atividade, por isso que a gente tem esses instrumentos também, porque na época era um jeito que a gente tinha de quem estava no Pinhalzinho, no Paulo Freire, no Pinhalzinho, no Vista Alegre, nas 3 escolas do Verê, que girava, eles iam lá, era a mesma coisa, e a gente foi construindo na rede. Foi essa a ideia da rede de formação de professores, né? Que é por isso que é a ideia da troca, né? A gente precisa continuar trocando essas ideias, né? Essas ideias de planejamento, vamos dizer. Pode, Bonamigo, você que está coordenando aí. Então, a Célia. Fala, Célia. Deixa eu ver em qual que eu vou falar aqui, porque eu tô 2 hoje. Tô 2 e tô com tosse, tô parecendo um ganso hoje, de tanto que eu falo uma palavra, sai uma tossida. Mas, enfim, aproveitar a fala da Cecília e complementar o que a Marta já falou também. Quando a gente fala em planejamento coletivo, a gente está sempre dando o primeiro passo, tá, Rosângela? Nunca é o andar completo, está sempre em andamento. E quando a gente acha que está ficando bom, muda o ponto de vista, a gente faz diferente, alguma coisa sempre muda para o outro ano. Mas o planejamento coletivo, ele é muito bom no sentido de que não sobrecarrega nem o professor, nem o aluno. Quando você pensa individualmente, como foi comentado ali, o aluno, pensando num fundamental básico, com 8 disciplinas, 9 disciplinas, se cada professor fizer o seu trabalho, a sua atividade, a sua tarefa, exigir uma apresentação, a sobrecarga que o aluno vai ter de coisas individuais para apresentar para cada professor é muito grande. Assim, eu, com meu colega, com os meus colegas, consigo obter a nota, que o sistema ainda é dessa forma, né? E o aluno prepara uma coisa que tem sentido, que cria o espírito de coletividade, de produzir junto com os outros, né? Essa parte da produção coletiva é muito boa. A experiência que eu tive acompanhando na sequência, assim, 3 anos, 4 anos ali na Vista Alegre, um pouco lá no Pinhalzinho também, quando a gente chegou, aquela turma que pegou no 7º e saiu no 9º, era outra turma, diferente, a forma como eles produziam, a forma como eles estavam pensando. Então, você cria uma cultura de coletividade, cria uma cultura de até aproveitamento mesmo das ideias, da intenção da atividade, né? Porque se o aluno vai produzir individualmente e cada professor solicitou uma coisa, às vezes eu nem relaciono que Guerra Fria da Geografia é a mesma Guerra Fria da História. O aluno vê compartimentado muitas vezes, né? E ele não consegue identificar essa conexão dos assuntos. Só que o que vai se perdendo é essa conexão por causa do planejamento coletivo que a gente não consegue fazer com todos, né? Daí, às vezes, tipo, eu que trabalhei com meus colegas, consigo, como ela comentou ali, que os colegas se encontraram e trabalham ainda nessa forma, né? Mas é o aproveitamento da atividade e a criação desse senso de coletividade, do que eu produzo, todos produzimos juntos na hora do trabalho, que um complementa a habilidade que o outro tem. Às vezes eu não falo tão bem, mas eu desenho muito bem, daí eu ajudo o meu colega, essas coisas vão se complementando na hora que eles criam as apresentações coletivas, né? Que é muito interessante. Mas a gente estava comentando isso hoje, ainda tivemos uma reunião sobre integral, e
que é preciso criar a cultura, tanto no aluno quanto nos professores, porque a gente tem outras metodologias agora que é necessário implementar por causa do integral, e tem uma construção de muitos meses ainda pela frente para adotar algumas práticas que são metas do integral, e que a comunidade tem que entender como é que funciona, porque senão ela não tem adesão, né? Que o aluno tem que entender como é que funciona, senão ele não se comporta da maneira esperada, e a gente também não consegue cumprir as nossas metas enquanto modelo integral, né? Tem várias coisas para cumprir que a gente não consegue. E comentava com a Marta agora aqui no chat, né? Como a metodologia do campo é mais legal de trabalhar, porque a gente vê esse todo acontecendo, a gente vê as coisas progredindo, né? Em tempo real. É muito bacana. Tem mais? Rosângela, você queria falar? Não, eu ia comentar, não sei se tem mais alguém aqui de escolas multianos, o encontro que nós tivemos em Matinhos, foi no mês de junho, né? E aí teve uma palestra de um professor do Instituto Federal, agora eu não estou lembrado o nome do professor, porque não é um palestrante assim conhecido, renomado, né? Mas enfim, do Instituto Federal de Jacarezinho, e ele contou que no Instituto Federal ele trabalha essa metodologia de articulação dos conteúdos. Eles iniciaram lá e eles perceberam uma aprendizagem mais significativa dos estudantes, né? Então, ele estava lá falando que essa metodologia que a gente trabalha nas escolas do campo, ela realmente dá certo, né? Então, foi muito legal. Quer comentar, Cecília? Isso, então, assim, uma coisa que eu gostaria de ouvir vocês, eu fico pensando, eu queria que vocês pensassem comigo assim, será que a gente consegue se encontrar ainda antes do fim do ano? Eu queria muito ouvir vocês, sobre os roteiros que eu falo, né? A Rosângela, o pessoal das Multianos, o Arley, tem um pouco essa ideia, né? A gente construir os roteiros com os multianos de atividades interdisciplinares. Os roteiros é como se fossem atividades de aula, mas eles estão todos escritos, então tem lá, esses conceitos, nós damos sugestão de 10 atividades, tipo um livro didático, mas não é, porque aqui é um roteiro que vai articular esse movimento que eu falei para vocês, vai articular as duas coisas e mais as disciplinas. Então, por exemplo, ali, se vocês olharem ali, a história e o ensino religioso, eles andaram bem perto, mas era diferente, né? A história estava trabalhando que existem papéis fixos, né? E o ensino religioso estava trabalhando, mas existe também existem papéis fixos, mas no meio disso existe a diversidade, né? Que é tudo, tem a diversidade no meio disso. Então, quer dizer, os dois fizeram. Se a gente fosse fazer um roteiro, ia aparecer toda a atividade que o ensino religioso fez, atividade 1, 2, 3, 4, e também da história, e vai ter aquela lista de atividades. Então, a nossa vontade seria produzir mais roteiros, que as escolas tivessem acesso, né? O professor Bonamigo também produziu com as bolsistas deles, né? A gente está pensando em publicar. Mas, assim, se no final a gente talvez mandasse para vocês olharem, né? E lá por novembro a gente podia um dia conversar sobre isso, como é que vocês veem, o que vocês acham, né, Bonamigo? Talvez trocar uma ideia, assim, né, para ouvir eles, né? Se isso é importante fazer ou não, né? Porque a gente poderia pensar uns projetos mais adiante, né? Que tivesse recursos e tal para produzir esses materiais, para contribuir para esse modelo de ensino que a Rosângela fala, né, Rosângela? Porque tomara que alguma coisa mude, mas a gente tem a impressão que o tempo de planejamento está cada vez menor, então essa é a preocupação, né, que a gente não tem aquele tempo, porque no início a gente ficava um dia inteiro ali, aqui, a gente ocupava ou uma sala da universidade ou a sala da APP, que é perto ali da universidade, né? E a gente trabalhava o dia todo nos grupos de professores, produzia, trocava de grupo, agora esse grupo de disciplinas, agora esse, agora aquele, ficava o dia inteiro junto produzindo, né? E a gente ia olhando aquilo, ia analisando, então era um trabalho que rendia muito quando a gente começou esse trabalho. Só que hoje a conjuntura é outra, então a gente gostaria de ouvir vocês também
Assim, no sentido, o que poderia nos ajudar mais, né? Como seria para ser mais possível, né? Essa coisa do Drive é uma coisa possível, né? De vocês postarem lá e a gente ir se ajudando, assim, né? Mas, né? Enfim, só estou comentando aqui que é uma tarefa que eu acho que fica para nós até o fim do ano, para avaliá-la no fim do ano, ou cada escola faz um parecer, não sei. Não sei, eu estou só aqui divagando o que seria possível, né? Eu acho que é isso, Bruna amiga, a gente tem uns recados para dar, né? Que não podemos esquecer. Sim. Desculpa. Eu só, Cecília, se você me permite, Sim, eu por achei favor. muito interessante, e eu penso que é um desafio para todos nós. Eu, confesso, já li inúmeras vezes vários textos, e nos últimos 6 anos, diuturnamente, nós trocamos ideias com a professora Cecília. A professora Cecília planeja tudo isso, organiza, e a gente partilha esse convívio formativo, eu diria. Mas, para mim, hoje, na minha opinião, várias coisas ficaram muito claras. Muito claras. Eu só gostaria de compartilhar com vocês aquilo que visualizei na minha mente, aquilo que a professora Cecília explicou tão detalhadamente, e os textos estão disponíveis com todo esse detalhamento lá no site da Refocar. Lá no site da Refocar. Depois a gente passa o endereço. Então, para dizer o seguinte, por onde nós começamos? As crianças e os adolescentes, eles vêm para a escola para aprender. Que legal. Nós temos, como docentes, os 50%. Nós somos responsáveis por 50%, para que ocorra essa aprendizagem. Os outros 50%, sem dúvida nenhuma, vai depender do engajamento dos estudantes. Se a escola for capaz de fazer algo, colocá-los em movimento, tanto os docentes quanto os estudantes, para que ocorra um processo de ensino e aprendizagem. Ora, o planejamento coletivo e interdisciplinar é uma prática intencionada, com objetivos claros de mobilizar tanto estudantes quanto docentes para que ocorra de forma significativa o processo de ensino-aprendizagem. E aí tem os famosos passos para fazer esse planejamento coletivo. Vocês perceberam? A professora Cecília deixou claro, tem 5 momentos. Eles estão todos relacionados. E eles não rompem com aquilo que é a tradição da escola, que é de ensinar e de aprender. Não rompe. Ela potencializa o processo de ensino-aprendizagem. Depois eu tenho uma pergunta, Cecília, que aí você pode dizer, na prática, como funcionaria, como se dá. Então, qual é primeiro momento? Parte-se, inicia com os conteúdos, com os conceitos de cada disciplina. Portanto, é aquilo que está prescrito pelos órgãos oficiais. Partimos disso. É o primeiro momento. Cada disciplina tem que, no trimestre, que a proposta é que ocorra um planejamento coletivo no trimestre. É importante perceber isso. Não é para todas as aulas. Não, é um planejamento no trimestre. Então, o primeiro momento, viu, Cecília? Desliga o som. Bom, então, é encontrar os conceitos de cada disciplina. Depois, o segundo momento é encontrar no dossiê que nós construímos pelas trilhas e pelo inventário, um grupo de disciplinas escolhe uma determinada porção da realidade que tem a potencialidade de catalisar esse conjunto de conceitos definidos pelo trimestre e prescrito pelo trimestre. Então, encontra-se uma porção da realidade, as disciplinas
escolhem uma porção da realidade que melhor catalisa, aquilo que a professora Cecília falou, que melhor potencializa isso. Bom, agora encontrando o conceito e o dossiê, a porção da realidade, sai dessa relação o terceiro momento, que é o grupo das disciplinas escolhe um determinado conceito que emerge da porção da realidade. Então, como foi dito ali, o conceito, tanto do dossiê quanto dos conteúdos, foi o trabalho. Bom, aí vai-se para o quarto momento. É preciso preparar as aulas. Preparar as aulas. Bom, cada disciplina vai ensinar os seus conceitos, definidos lá no início. Mas articula todos de uma forma ou outra, elas se articulam a esse conceito que emergiu do dossiê da realidade, que no caso aqui foi da porção da realidade, que foi o conceito, foi a forma de ser do trabalho. Porque o conceito de trabalho, ele se expressa, por exemplo, os conceitos, eles são expressos idealmente. Mas por que é importante o dossiê, a porção da realidade? Por que tem que ter esse efeito catalisador? Porque todos os conceitos que nós vamos ensinar, eles se expressam na forma de ideias, mas eles não são ideias apenas. Eles têm conteúdo. A professora Cecília disse, para que o conceito ganhe sentido. Agora, como é que o conceito ganha sentido na mente do estudante? Se ele tiver esse conceito preenchido de conteúdo. Onde nós vamos buscar esse conteúdo? Nós vamos buscar esse conteúdo no dossiê, na porção da realidade. Perceberam? Então, a aula, ela ganha sentido na medida em que a compreensão dos estudantes não vai ser uma compreensão abstrata, ideal apenas só no campo das ideias, porque as ideias passam. E aí, ele, com o domínio do conceito, ele tem o conteúdo desse conceito que faz parte da realidade que está sendo estudada. No caso, o conceito de trabalho, mas não apenas o conceito de trabalho, não, a realidade na forma de ser de trabalho, de homens, mulheres, de crianças, na história do assentamento, aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito. E o quinto momento é o momento da combinação. Vamos falar assim, do encontro de todas as disciplinas, de todas as atividades que foram construídas, quais que serão selecionadas entre o grupo que participou de tudo isso para fazer o círculo de saberes e conhecimento. Então, na minha mente, Cecília, ficou claro esse passo a passo, na forma como eu aprendi daquilo que você passou do slide, que nós estudamos hoje, que eu li o texto, e passar esses diferentes momentos. Aí, qual é a minha impressão? Ora, o dossiê, ele vem para a sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem, no trimestre, por uma porção da realidade com esse grupo que faz o planejamento coletivo interdisciplinar. Perceberam? Ele não precisa, Rosângela, cada disciplina, todas as aulas ir no dossiê. Porque tem um catalisador, uma porção da realidade que atravessa 3 meses. Por isso que não é mais trabalho, é menos trabalho. Porque se for feito individualmente, cada professor tem que encontrar os seus conceitos e, aleatoriamente, de acordo com a mente dele, ir lá na porção da realidade para ver se há uma adequação. Mas essa adequação, isso nos remete à educação rural, vamos falar assim, e não a partir da construção coletiva desse conteúdo da realidade dada pela porção da realidade. Então, todas as disciplinas, elas têm uma mesma porção da realidade, uma porção da realidade em 3 meses. Entendeu? Por isso que não precisa, porque as disciplinas, nas suas aulas, elas vão trabalhar todos os conceitos, todos os conteúdos da sua disciplina. Não, mas conjuntamente elas buscam uma relação dos conteúdos e conceitos da sua disciplina com essa porção da realidade, que catalisa o conteúdo e os conceitos de todas as disciplinas. Então, se ganha em processo coletivo, se potencializa, de fato,
o movimento do processo de ensino e aprendizagem coletivamente. É aí que está o ganho, porque aí cada disciplina tem o retorno para si daquilo que foi planejado coletivamente. Então, ao invés de dar mais trabalho, entre aspas, por favor, dá menos se cada um tivesse que planejar individualmente. Por quê? Cada um faz individualmente, planeja individualmente, mas não tem uma avaliação se esse processo, de fato, provoca alteração na escola, no engajamento dos estudantes. E como tem atividades coletivas, do círculo de saberes, depois tem a jornada, depois tem a varanda, mas tem uma atividade coletiva que mobiliza a auto-organização dos estudantes, como a professora Cecília disse que vai passar no próximo encontro. Então, esses momentos, coletivamente, potencializa o processo de ensino-aprendizagem, porque envolve, mobiliza os estudantes, e eles estão engajados nessa porção da realidade. Então, ele tem a partir dos conceitos específicos das disciplinas, se cria uma ferramenta intelectual e prática de compreensão e intervenção no mundo. É por isso que gera uma aprendizagem crítica, reflexiva e transformadora dos estudantes. Porque aí eles vão entender na prática, com o conceito ideal e com o conteúdo da realidade, aquilo que é a diversidade. Então, ele apreende um conceito, mas ele aplica esse conceito porque ele sabe o conteúdo desse conceito na história do assentamento, na história da escola, na ocupação do território. Então, é aí que se dá a grande potencialidade, vamos falar assim, do planejamento. Eu quero dizer, Cília, que isso foi uma compreensão que me resulta daquilo que você colocou. Então, eu faço essa síntese que é mais minha, obviamente que é minha, que pode ser que cada um tenha apreendido de uma determinada forma. A minha pergunta é, Cecília, quanto tempo é possível fazer um planejamento coletivo interdisciplinar? Quanto tempo se gastaria com um grupo de disciplinas? Seria possível fazer em 2 horas? Em 4 horas? Quanto tempo é possível operacionalizar esse planejamento, Cecília? É possível colocar em prática tudo isso que você apresentou hoje? E aí a pergunta que você fez, eu diria o seguinte, nesse mês, nós poderíamos fazer um exercício possível. Qual a escola que está presente aqui se disporia a fazer essa experiência de efetivação desse roteirinho dos 5 momentos? Qual é a escola que, de repente, numa manhã, ou 2 horas, que a gente pudesse ir na escola, a gente agenda na segunda quinzena de setembro, em qual escola vamos fazer uma experiência, depois vamos trazer de volta aqui para refletir sobre ela? Será que foi possível colocar em prática isso? Ou será que é coisa da nossa cabeça? Será que é possível fazer um planejamento coletivo interdisciplinar no trimestre? Com um grupo de disciplinas? Cecília, é possível? Quantas horas demora? É 3 dias, uma semana planejando? É 3 dias, 1 hora, 15 minutos? Como faz isso? É possível operacionalizar? E aí eu diria, será que tem alguma escola que se desafiaria a efetivar esse processo? E eu diria, eu acho que no mês de setembro a gente poderia fazer isso, Cecília. A gente poderia... Sim, porque assim, agora que a gente tem, por exemplo, assim, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar tal conteúdo, mas não sei os conceitos. Vocês têm todos os conceitos no caderno ali. É só ir lá procurar, tá lá. Porque aquilo que a gente sempre brinca, não importa quem é o governo, o conteúdo não muda, né? Eles mudam o jeito de arrumar, os objetivos, não sei o quê. Mas se pegar lá, vamos imaginar esse conteúdo ali de geografia, paisagem, espaço geográfico, é a mesma coisa, o conteúdo duro, ele não muda, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma lista de conceitos que já está pronta, então dá para pegar, assim, quais são os conteúdos, o professor já traz pronto, sabe? Conteúdos e conceito. Meu conteúdo é esse, meu conceito é esse, faz uma tabela. 2 horas a gente faz planejamento.
É bem fácil, porque no máximo vai dar 2 grupos por disciplina, às vezes dá 3, porque às vezes o professor de matemática fala, mas eu queria trabalhar assim, assim, então um professor de matemática com outros 2 professores, né? Então, mas pode dar 3, mas geralmente dá 2 grupos. Então, no primeiro momento de trabalho coletivamente, descobre as porções da realidade, eles vão para os grupos trabalhar, a gente passa nos grupos, quando vê está pronto, sabe? Aí só depois tem a parte de ir para a sala, imprimir. A pedagoga nesse trabalho, as meninas diziam assim, agora eu sou pedagoga. Por quê? Porque às vezes a pedagoga, ela não consegue chegar no planejamento do professor, né? A Neiva, que tem uma escola grande, deve saber disso, né, Neiva? Cada professor planeja suas coisas e o pedagogo fica olhando, apagando fogo. Nesse caso, não. Os professores planejam junto com o pedagogo, daí os professores passam para o pedagogo faz o cartaz grande e vai na sala com o professor explicar para os alunos, que é o que eu vou fazer na próxima aula. Então, é rápido de fazer, porque a gente já fez o primeiro trabalho, o Bonamigo quer destacar todos os conteúdos, os conceitos dos conteúdos. Às vezes tem um a mais, um a menos, mas daí vocês ajustam, né? Então, eu diria que é bem fácil, às vezes, assim, os professores ficam com medo e nunca começam, mas se vocês começarem, vai ser uma cachaçinha, sabe? O dia do Círculo de Saberes tem que fazer com as crianças, tem que pôr eles a falar, tem que pôr eles no palco, falar do que ele estudou. O que tu estudou? Porque 50% do professor ensinou e vocês estudaram o quê? Sabe? Tem que pôr eles nesse compromisso de falar o que estudaram, né? Eu me lembro da professora Tânia, a professora Tânia é uma figura lá do Verê, né? Falava assim, Tânia, mas não precisa você fazer eles falar tudo. Não, mas eles vão falar tudo. Porque a gente tem tempo, uma manhã inteira, um pingo de aluno, porque a escola não era muito grande, né? Então, eles falavam, explicavam, eu queria que vocês vissem. Eu fui 2 vezes na Tânia participar do Círculo de Saberes. Eu me lembro muito do Pinhalzinho, né, também. Meu Deus, o professor Itamar de arte, a professora Margarete com inglês. Vocês viram os pais chorando, viram os filhos falando em inglês no microfone, porque ela ensinou eles a falar uma frase para o Dia dos Pais no microfone em inglês, e depois eles traduziam, sabe? Coisa pequena, você dizer, nossa, Cecília, mas aí a professora Angelita me falou um dia, tu sabe que a gente nunca usava o palquinho, eles têm um palquinho na escola, sabe assim? A gente nunca usava o palquinho, não servia para nada. E aí as crianças começaram a usar o palco, e eles depois iam lá em cima, cantavam, queriam cantar, né? Então, sabe, essa dinâmica, eu digo assim, não é idealista, Bonamigo, sabe? Durante 6 anos funcionou. Não, 5 anos, né? 2015, 2020. Agora a gente está mais lento por causa dessas plataformas, né? A gente não está mais conseguindo. O Paulo Freire está fazendo, né? A Neuza lá em Mangueirinha começou a fazer, né? O Verê está meio parado, porque mudou todas as diretoras, né? Então eles estão meio parados. Mas assim, a gente continua produzindo essa metodologia, né? As multianos fizeram, né? Foi bacana, foi legal. Eu acho que tem o Arley lá mudou a pedagoga, não sei como é que ele está hoje. Então tem toda essa dificuldade da rotatividade, né? Mas eu queria reiterar aqui, ó, que a gente está à disposição, vocês têm que chamar a gente. Eu não vou dizer para a Diana, Danda, eu quero ir lá, né? A Diana pode dizer, Cecília, vem aqui, nós queremos planejar em 4 disciplinas. Você pode vir uma manhã, 2 horinhas, a gente dá um jeito de ir, né? Então, vai muito de vocês. E eu digo uma coisa, ó, se não começa, né, Rosângela? Nunca faz, a Rosângela sabe, né? Quando foi fazer a festa das sementes lá, ela disse, meu Deus, estou morrendo de medo. E saiu a festa mais linda, né? Então, tem que começar fazendo, tem que fazer alguma coisa. Se não der para fazer os 5 passos, meu amigo, né? Com todas as disciplinas, faz com 3 disciplinas, né? Depois, no outro trimestre, faz com mais 2. E assim vai, né? Tá bom, deixamos Enfim, então a indicação aí, e aí só conversar com a professora Cecília, pôr na agenda e essa possibilidade. 2 questões, talvez, de avisos. Em primeiro lugar, em relação ao inventário. Eu reforço, porque nós temos as bolsistas de extensão que estão disponíveis para sistematizar os materiais do inventário. Então, se vocês coletarem os dados do inventário, nos dê uma forma de mandar, de ver, e aí a gente
e sistematiza esses dados no inventário, que se constitui o dossiê. Os inventários sistematizados é o dossiê, que o dossiê vai sair dali os eixos formativos, a porção da realidade, os catalisadores, enfim, aquilo que vai fazer com que possibilite o processo do planejamento coletivo interdisciplinar. Isso é uma coisa. Uma outra é que o nosso próximo encontro ele terá que ser no dia 16 de setembro apenas. Então, nós não teremos no dia 2, nem no dia 8, nem no dia 9, mas no dia 16. Então, nós ficaremos 15 dias sem os encontros. Então, o nosso próximo encontro, na terceira fase do planejamento, será no dia 16 de setembro, uma segunda-feira, então, na metade do mês, pelas circunstâncias dos nossos calendários. Cecília, passo para você, e aí você pode encerrar, que aí... Tá bom? Eu queria falar uma coisa importante, que aquele dia que a Marta e a Célia, nós estávamos falando do dossiê do Pinhalzinho, a gente acabou falando, eu queria ter falado, esqueci e ficou. Assim, ó, quando vocês vão fazer, o caso do Arley também é a mesma coisa, da Rosângela, das meninas do Multianos, da Evânia, lá de Pinhalzinho, que é assim, ó, quando o dossiê, ele já tem esse nome, ó, dossiê, ele não é uma pesquisa científica que tem que ter os dados todos comprovados, não. É um grande levantamento de dados que vai servir para fazer uma catalisação, para animar, para fortalecer, para dar sentido. Se vocês acharem que os dados não estão tão certos, vocês vão pedir para as crianças fazer de novo, mas no dia da aula. Então, por exemplo, lá no Pinhalzinho, não precisa jogar fora o que os alunos do tempo da Angelita fizeram, porque são os dados da comunidade, entende, Marta? Você vai só fazer a mais aquilo que os alunos novos que não moravam ali, por exemplo. Mas não precisa, eu não estava na escola, não precisa jogar fora aqueles dados e fazer outros. Não tem problema que não estão mais, mas estão morando ali. Os filhos da Marisa, por exemplo, a Marisa mora ali, ainda perto, né? Não sei quem, eles moram ali, eles estão ali produzindo. É a realidade da comunidade. Então, não é para ser um retrato fiel da escola. Não precisa, não é que não é para ser, não precisa ser assim. Porque é uma movimentação que tem ao redor da escola, né? Uma média. Eu me lembro, por exemplo, o assentamento Missões. Vocês imaginam o assentamento Missões, a região ali da Formiga, ali, é a maior bacia leiteira do município de Beltrão, onde mais produz leite. Claro que os dados do leite que vieram para a escola não mostrava isso, claro, eles não pesquisaram todas as famílias. Deu maior polêmica, porque os alunos sabiam, né? Falavam assim, não, mas esses dados do leite não estão certos. Não estão certo com aquilo que diz o JB, não sei o quê. Por que não estão certo? Porque nós estamos fazendo com um grupo da escola. Aí os meninos correram atrás, teve uma série na época do ensino médio que foi pesquisar todos os dados, daí trouxe os dados corretos. Então, o dossiê é para isso, né? É para provocar. Então, se eu vou falar de produção, ele vai discutir produção como um eixo. Vão trazer mais informações, e o dossiê vai sendo engordado, né? E pense que hoje vocês têm a TV na sala, o Educatron na sala, né? E na época nós tínhamos papéis impressos, nós não tinha isso, não tinha nem dinheiro para fazer tanto impresso na época, né? A gente fazia tudo na impressora, né? E hoje tem o Educatron que pode mostrar o gráfico, pode mostrar a fotografia, né? Bem bacana, assim, é bem legal, né? Então, tá, a gente está à disposição, essa construção dessa referência, né? Está aí para ser usada, para ser compartilhada, e a gente espera que as escolas aproveitem, tá? A Diana está dizendo que já levantaram os dados, né? Isso é muito bom. E ali eu quero conversar com a Rosângela, de repente ela usa aqueles mesmos dados que tem lá, né, Rosângela? Não precisa fazer outros agora. Eu acho que sim, poderia colocar aqueles mesmos dados, né? E um pouco isso, eu acho que é meio por aí, vamos conversando. Então, nós esperamos todos vocês, lembrando que quem quiser certificação, tem a lista, né, aqui, ou vocês me pedem e eu mando de novo, se tem professor que precisa, que tem professor que não precisa mais de certificação, mas às vezes tem professor que falta horas, né, então a gente pode certificar esses encontros, né, os estudos de vocês, eles são certificados, a gente tem isso registrado na extensão, né? Eu não estou mais fazendo para todo mundo, tá? Os certificados, estou fazendo só para quem pede. Então, vocês têm que mandar para mim, porque a gente não tem estagiário para fazer, a gente faz.
Então, a decisão é, a gente não vai ficar fazendo todos os certificados, vocês nem aproveitam. Mas vocês pedem, a gente faz, tá? É isso.